Gente, eu não tô conseguindo salvar a live direto no Instagram, então eu vou gravar aqui para vocês acompanhar tanto no IGVT quanto no canal do YouTube. O assunto de hoje é bem delicado, mas eu sei que vai ajudar muitas pessoas e é como vencer o vício em masturbação. Oi, gente, tudo bem? O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto bem delicado. Como conseguir parar de se masturbar. É um assunto bem delicado, que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. E antes de falar de como eu consegui vencer esse vício, eu vou compartilhar com vocês em que momento o vício da masturbação entrou na minha vida. Eu lembro que iniciou quando eu tinha em torno de 6 anos de idade. O homem que me abusou sexualmente, ele tocava na minha parte íntima e é bem delicado falar sobre isso. E as minhas memórias são entre 6 e 8 anos. Naquele momento eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu não sabia o que era o prazer, mas eu sabia que estava mexendo comigo, eu estava bastante confusa. E depois, quando eu tinha 11 anos de idade, uma amiguinha, uma vizinha do lado da casa da minha avó, ela me chamou para dormir na casa dela. Eu tinha 11 anos e ela pegou uma pilha de controle remoto e colocou na minha parte íntima. E depois ela me ensinou a colocar o cachorrinho na parte íntima. Então, o meu primeiro orgasmo foi com um cachorro. E aquilo se tornou um vício. Eu me tornei, dos 11 anos até os 27 anos, viciada em masturbação. E depois que eu tive o hábito de colocar o cachorrinho na parte íntima até chegar ao orgasmo, eu comecei a colocar escova de cabelo na parte íntima, objetos. E isso se tornou um vício para mim, todos os dias. Então, dos meus 11 anos aos 27 anos, era um vício que eu precisava me masturbar e chegar no orgasmo. Eu não conseguia sentir prazer de chegar ao orgasmo tendo uma relação sexual que não fosse através da masturbação. E aí eu comecei a prática, do anal e utilizava da masturbação. E isso se tornou um vício que eu não conseguia controlar. Eu não conseguia dormir sem fazer. E automaticamente veio a pornografia, de eu sentir prazer em me exibir na internet, me tocar e me exibir em sites pornográficos onde homens ficavam assistindo e é horrível falar sobre isso, mas eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Isso pra mim era algo que eu não sabia, que a masturbação desagradava a Deus. E quando eu, com 27 anos, eu me converti, eu descobri que isso impediria com que eu fosse batizada com o Espírito Santo. E no início eu ainda fazia prática, até descobrir que isso era pecado, você fazer o uso da masturbação. Porque para que eu chegasse ao ápice, eu tinha que ter pensamentos nojentos.
precisava pensar em algo muito nojento para que eu chegasse ao ápice do orgasmo. Então eu chegava a pensar no homem que me abusava sexualmente. Eu pensava em velhos nojentos, coisas nojentas. Dentro da minha mente eu precisava de uma pornografia muito pesada, muito suja, para que de fato eu chegasse ao ápice do prazer. E quando eu me converti, eu tive que abrir mão dessa prática. E foi muito difícil, muito difícil. E esses pensamentos, eles vinham na minha cabeça o tempo inteiro de pornografia, de sujeira, de coisas nojentas. Eu chegava a sonhar que estava me tocando. Eu cheguei a ter relações sexuais com um demônio, porque eu tive um sonho onde um demônio estava tendo relação sexual comigo. Eu cheguei a sentir ele. De fato, quem já passou por isso sabe que isso é real. E então era algo muito difícil para mim. Muito, muito, muito difícil, muito difícil. E aí quando eu consegui vencer o vício, eu me afastei das minhas inclinações, que no caso era homens, né? Relação sexual. Então eu decidi parar de assistir pornografia. Eu decidi evitar pensar tudo que fosse voltado à vida sexual. E foi muito difícil, porque eu cheguei a cair em tentação e depois veio uma culpa muito grande. Então, se hoje você tem esse vício, você tem que pedir ajuda de Deus. Você tem que lutar contra os teus pensamentos. Você não pode ficar alimentando eles. Você não pode aceitar esses pensamentos. Porque chega a ser uma dor física que você sente na sua parte íntima. Então, o ideal é você se ungir, você pedir ajuda de Deus, você não aceitar esses pensamentos pornográficos, porque por trás desse vício existe um espírito. Existe um espírito que se alimenta desses prazeres. Então, você não tem esse vício porque você quer, entende? Existe um espírito por trás disso que faz com que você fique prisioneira a esse desejo. Porque você sente fissura, como se fosse a falta de uma droga. Você está acostumado com aquele prazer, então o teu corpo pede. É como se você ficasse em abstinência. Realmente é muito difícil. Muito difícil. Mas, quando você entende que para que você venha a ser batizado com o Espírito Santo, é necessário que você abra mão disso. Você tem que abrir mão disso. Você entende que o que Deus tem para você é muito maior e melhor do que esse prazer momentâneo. Esse prazer momentâneo são alguns segundos que vai te levar ao prazer absoluto, e depois você vai se sentir vazia, e no outro dia você vai estar prisioneira a isso, e depois você não vai conseguir ter uma relação normal com a pessoa que você ama, porque você fica prisioneira a esse tipo de ato. Então eu posso dizer para você, meu amigo e minha amiga que me acompanha, que não é a vontade de Deus. Deus não se agrada da masturbação, tá? Para que você venha a ser batizado com o Espírito Santo, você precisa abrir mão disso. E os pensamentos, eles vão vir na sua mente. Ainda mais se você conversa com uma pessoa que você tem atração física por ela. A voz dela vai mexer com você. Você vai
se pegar pensando na pessoa, na parte íntima da pessoa, em estar ligado com essa pessoa, e tudo nasce no pensamento. Então você precisa repreender esse pensamento, você não pode alimentar ele, você precisa decidir: eu não vou mais fazer, eu decido, e você vai contra a sua vontade. Pede ajuda de Deus, te unge, pede para Deus tirar isso de você, e você vai conseguir vencer. Quando você conseguir vencer esse vício, você com certeza vai estar no caminho para ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, ele é maior do que tudo. O Espírito de Deus dentro de você supera qualquer tipo de sentimento que você possa ter com coisas e pessoas. Então, minha amiga e meu amigo que está me acompanhando, por que eu fiz essa live? Porque eu recebo milhares de mensagens falando sobre esse assunto. Andressa, como você conseguiu vencer isso? Que para mim está sendo muito difícil. E quanto mais você se toca, mais depressivo você fica, mais angustiado você fica, mais vazio você fica, porque isso não é a vontade de Deus. Porque você sabe que você fazendo isso, você tem que pensar em coisas que você não quer pensar, em homens que você talvez nem tá casado. Por exemplo, você tá casado com seu marido e você tá tendo que pensar em outro, você tá tendo que pensar em coisas nojentas, ou você tá tendo que pensar em pessoas do mesmo sexo. Enfim, a nossa mente ela é muito perigosa e tudo começa no pensamento. Então, você tem que repreender esse pensamento. Você precisa da ajuda de Deus, te unge, pede ajuda dele, que ele vai te ajudar você a vencer esse assunto tão delicado, que eu sei que Deus permitiu que eu fosse corajosa para ensinar coisas ruins, né? Então que agora Deus me desse coragem de falar sobre esse assunto que é tão delicado e que infelizmente faz parte da vida de muitas pessoas, e elas têm muita dificuldade de serem batizadas com o Espírito Santo por causa desse vício. Então eu posso dizer para você que eu venci. No novo livro Desejos da Alma eu também falo sobre isso. Você pode encontrar no Arca Center. E o vício da masturbação não vem de Deus, não agrada a Deus. Isso alimenta a sua carne, os seus desejos, os seus pensamentos diabólicos, demoníacos, e faz com que você fique prisioneira a esse sentimento. Você não precisa disso. Você não precisa desse tipo de prazer. Já vai fazer quase 5 anos que eu me converti. Já estou há mais de 2 anos sem me relacionar com ninguém. E os pensamentos, eles vêm. A todo momento pode vir um pensamento na sua cabeça. Mas você tem que lutar contra isso. Você tem que dizer não. E fuja das tentações. Se você fala com uma pessoa e aquela pessoa te induz a pensar em ter relação sexual, é melhor você abrir mão desse relacionamento, porque senão você vai acabar caindo em tentação. Então é melhor você agradar a Deus do que agradar a sua carne ou agradar ao homem, tá bom? Busque o batismo com o Espírito Santo e abra mão desse vício, porque ter o Espírito Santo dentro da gente vale mais do que qualquer coisa, qualquer prazer momentâneo, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu vou tentar salvar aqui. Salvando, eu compartilho no meu Instagram e no IGVT. Deus abençoe.